Olá, sejam bem-vindos ao 13º, puta, número ruim, né? Ao 12º mais um episódio do podcast Conexão Norte Podcast, um podcast patrocinado pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Fundamental, pela Imóvel Imobiliária, pela Paneteria Tabaque, pela Brasil Construtora e pela Clínica Revivere. Eu acho que meu convidado conhece um pouco alguma dessas empresas aí. Eu tô falando do meu amigo, meu colega Feliciano Azuaga, professor, doutor em economia, um entusiasta da inovação, né? Conheci você, bom, um pouco sobre a política, a gente vai falar sobre isso também. A gente se conheceu na política, mas depois nesse mundo de inovação, de tecnologia. Seja bem-vindo, Feliciano. Fala, Murilo. Então, a gente se conheceu em dois mundos diferentes, mas são mundos de mudança, né? Conheci você, para quem não sabe, eu conheci o Murilo em Cuiabá, na época que eu estava participando de eventos políticos lá, a gente se encontrou em Cuiabá em alguns eventos lá. Primeiro contato é esse. Acho que foi na Assembleia Legislativa, se eu não me engano. Foi na Assembleia Legislativa, foi um curso de formação, eu lembro até hoje, era um curso de comunicação em campanhas eleitorais, veio era um especialista de Cuiabá que tocava algumas campanhas e ele fez uma apresentação bem legal. Até hoje eu lembro da apresentação dos conceitos. E depois a gente foi se encontrar, acho que lá na frente, foi até uma coisa muito engraçada. Nessa época eu morava em Cuiabá. Você morava em Cuiabá, mas depois de anos, a gente se encontrou novamente em Cuiabá, estava vindo em Sinop para trabalhar aqui, né, na Justiça Federal. E aí foi engraçado que a gente estava na cachaçaria. Exatamente. E eu fiquei sabendo que você queria abrir um negócio, que você estava querendo montar uma escola. E não sei em que momento eu estava jantando com a minha esposa lá, com a Soraide, que é a sua atual sócia. E ela falou a mesma coisa, falou assim, puxa vida, eu tava pensando, eu gostaria de ter uma escola infantil, alguma coisa assim. Aí eu fiquei assim, calma aí. Aí você estava na mesa do lado, até foi muito engraçado, né? Foi, eu tinha tomado todas já. Tomado todas, aí na saída eu falei assim, ó, esse aqui deixa eu apresentar, esse aqui é o Murilo, esse aqui é a Soraide, ó, ela quer participar de uma escola, quer ter uma escola. O Murilo tá tentando montar uma escola, acho que você tava com a Paola naquele dia também, e com o Pedro, né? Não, nesse dia não, a gente teve um almoço, normalmente a gente já entrou na conversa aqui, sejam bem-vindos aí, mas a gente teve um almoço com a Paola e com o Pedro, que são nossos sócios também. E à noite, a gente sentia essa necessidade de ter alguém da cidade, né? Porque a gente era de fora, de Cuiabá e tal. Quando você falou isso, eu falei, cara, excelente, porque a Soraide eu sei quem é conhecida aqui na cidade, né? Praticamente nasceu aqui, veio pra cá com 7 anos, né? Eu acho. Não, então, acho que mais nova, acho que mais 3, 4. Eu acho, agora você me deu um nó na cabeça. Bom, eu espero que você esteja certo e eu errado, porque senão eu tá conhecendo mais a sua esposa. A gente vai saber mais depois lá em casa. Então, e aí eu falei, cara, na hora, eu já falei pra ela ali, e aí ela toda, a Soraide, né, sócia, um beijo, ela é muito sensata, eu sou esse cara impulsivo, acelerado. Assim, e ela, não, calma, vamos conversar com seus outros sócios, deixa todo mundo se conhecer. Eu acho que marcou uma pizza depois, né, pra vocês conversarem. E tentar... Foi legal essa história, mas daí a gente vai contar mais pra frente também. Isso, né? Então vocês já ficam sabendo aí como é que é um pouco do início ali da fundação da Escola Gradus Vita, né? Em outras oportunidades aqui eu vou comentar mais sobre isso. Mas eu queria entender e conversar, Feliciano, um pouco que você contasse, né, sobre a sua trajetória pessoal, profissional. Normalmente eu começo o podcast perguntando como é que a pessoa veio parar em Sinop, né? Eu acho que só teve um entrevistado até hoje, o último, Fernando de Mendes, que era de Sinop. E Sinop tem essa questão de muita imigração, né? As pessoas vindo para cá e tal. Como que é a sua história pessoal e como que ela encontra com a cidade de Sinop? A cidade de Sinop é uma cidade de pessoas de empreendedores que tem esse perfil de pessoas que buscaram novas fronteiras, né? Para crescer na vida, para tentar construir algo diferente das regiões onde eles estavam. Eu me enquadro nessa turma aí, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nasci em Campo Grande, da década de 80, sou de 1980. E minha vida é uma vida pacata lá em Campo Grande, porque Campo Grande é uma cidade, uma capital, com 800 mil habitantes, só que é uma capital com um ar interiorano, sabe? É como se fosse uma cidade interior de São Paulo, interior de Minas, uma cidade pacata, né? E eu tinha aquela cabeça meio de interiorano, de cidade do interior. Então, sou de Campo Grande, sou economista de formação, graduei em economia lá na Federal de Mato Grosso do Sul. Tenho formação técnica, e muita gente não sabe disso, mas eu sou eletricista de formação técnica. Sério? Tenho formação em bobinagem, que é construir motores, mas também em automação industrial.
desde meus 14 anos estudei ali. Meu pai achou que eu ia fazer engenharia elétrica na graduação, aí chegou na hora de pagar lá o boleto, naquela época eu pagava o boleto para fazer vestibular na UFMS. Falei, pô, pai, não é isso que eu gosto, não. Fazer projeto a vida inteira. Falei, não vai ser minha praia isso. E antes de fazer vestibular, eu também já era professor. Comecei a dar aula de voluntário, saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 anos para morar com um primo, perto da minha casa, só que meus pais são separados, já fui morar com um primo cedo para me preparar para vestibular. E comecei a trabalhar de garçom e comecei a dar aula. Como eu era muito bom em física, matemática, comecei a pegar aula em uns cursinhos de supletivo, em escola de periferia, na época lá em Campo Grande. E também fui trabalhar como voluntário numa escola indígena, lá em Aquidauana, num distrito perto de Aquidauana, distrito de Toné, perto de umas aldeias terenas lá. Minha avó é terena, então tem esse vínculo também. E eu fui dar aula de química e física, isso com 17 anos, 16, 17 anos, e dava aula todo sábado nessa comunidade, numa escola de missionários. E aí nessas incursões lá em Aquidauana eu conheci um pesquisador, um brasileiro que estudava nos Estados Unidos, estava estudando sociologia. E aí nas nossas conversas, contando como que era o doutorado, e ele me mostrando o que ele lia, o que ele estudava, eu falava, cara, já pensou em fazer economia, ciência política? Você tem esse perfil. Eu achava massa o que ele fazia, que ele viajava o mundo entendendo as sociedades, fazendo relatório para empresas, entendendo a cultura dos locais. Eu falei, pô, que legal isso. E aí acabei entrando na economia, casei cedo também, passei no Banco do Brasil quando entrei na faculdade, com 18 anos, concursei, comecei a trabalhar e 3 anos depois já estava casado. E aí mal acabei a graduação, 1 mês depois já estava em Florianópolis, fazendo meu mestrado em Floripa, onde fui fazer mestrado em economia industrial. 1 ano e meio depois já comecei a dar aula na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Fiz um seletivo lá para uma área de macroeconomia, economia monetária, que era o bambambam das disciplinas de economia. O coordenador do mestrado ia se afastar. E eu comecei a dar aula assim, eu falei, cara, isso aqui é minha vida. Isso aqui vai ser minha vida. Não quero ficar em banco lá no escritório. Encontrou. Pô, me encontrei, porque você trabalha num campus. Florianópolis é uma cidade lindíssima, o campus é uma cidade linda, que tem uma estrutura esportiva fantástica, uma vida cultural, uma vida de muito jovem. 70% dos estudantes da UFSC não são de Santa Catarina e 30% são paulistanos. E eu até brinco ali, né? Ali é um resort de estudantes do país inteiro. Eu comecei a dar aula lá e voltei para o Banco do Brasil em Florianópolis. Aí conseguiu remoção ali. Consegui remoção por uma sorte absurda. Sorte, porque eu imagino que deve estar uma fila gigantesca de gente querendo ir. Isso que é uma coisa maluca, por isso eu falo. Tem coisa que alguém lá de cima, acho que escreveu a história, né? Uhum. Porque foi de um pedido que eu tinha feito num sistema no banco de 1 ano e meio atrás. Ele foi justamente bater quando eu estava terminando o mestrado. Foi de forma aleatória, chegou um pedido lá em Santa Catarina de um dia que eu joguei um pedido automatizado lá no sistema do banco, em Campo Grande. Você nem lembrava. Nem lembrava, nem sabia que existia esse pedido. Aí eu caí em São José, que é do lado de Floripa, e no mesmo mês, assim, teve uma reviravolta na minha vida, muita gente não sabe também. No mesmo mês eu acabei divorciando, pedi demissão do Banco do Brasil e falei, não, eu vou ser professor universitário, essa aqui vai ser a minha vida. E abri mão do meu concurso para trabalhar num contrato de 12 meses. Uma coisa de maluco. Se parar para pensar hoje, salário caindo para 1/3 do que eu ganhava. Fui morar numa república com 8 estudantes. Uns colegas meus, morava com uma modelo, com um amigo meu surfista boliviano, a galera da graduação, o pessoal do mestrado. E nesse mês, a minha vida virou de cabeça para baixo. E alguns meses depois, abri o concurso aqui da Unemat, em Mato Grosso. Eu lembro até hoje, né? Eu juntei 12 colegas meus do mestrado. A gente foi para uma sala numa das kitnets e falou, pessoal, abri um concurso lá em Mato Grosso, paga bem pra caramba, paga umas 4, 5 vezes o que a gente ganhava lá em Santa Catarina. E eu falei assim, caramba, olha só as cidades aqui, ó, Barra do Bugres, Cáceres, não conhecia nada, mal conhecia Cuiabá. E aí nessa reunião, só 3 dos colegas que decidiram fazer esse concurso. Topado. Eu, a professora Carla, que está hoje na UFMT, e o professor Felipe Ferraz, que está aqui em Sinop, inclusive. E nessa história aí, pô, era caríssimo para vir para Mato Grosso. Para você pegar uma passagem aérea que custava uns R$2.000 naquela época, 2006, 2005. E aí, na mesma semana, foi a primeira vez que a Gol fez uma promoção. Passagens aéreas a R$60. Aí eu lembro até hoje, o Felipe Ferraz me ligou 3 da manhã, que abriu pela primeira vez na internet. E aí o Felipe me ligou de madrugada, 3 da manhã, falou assim, comprei as passagens por R$380. Aí eu, caraca, Ferraz, vamos tomar cerveja, vamos comemorar. Comprou passagem, cada um vai pagar 380? Ele falou, não,
380 são as 6 passagens. De todo mundo. Cara, foi fantástico, deu tudo certo. Aí eu vim para Mato Grosso, fiz o concurso, e na hora de escolher, tinha 2 opções. Eu tinha a opção de trabalhar na economia, na administração, nas engenharias, e eu pensei assim, caramba, eu gosto de engenharia, tinha vários colegas da engenharia de produção, e fui trabalhar na engenharia de produção, que era em Barra do Bugres. Eu não coloquei para Sinop Economia. Eu falei, não, eu vou para engenharia e vou trabalhar com as engenharias em Barra do Bugres. Fiz o concurso, conheci Cássio, assustei com o Mato Grosso naquela época, porque eu cheguei aqui, primeira mensagem que eu recebi lá no governo do estado de Mato Grosso foi assim, olha, o estado faliu, nós quebramos, estava tendo uma crise na agricultura, e aquele salário que a gente prometeu te pagar, a gente não vai conseguir pagar. A gente vai conseguir pagar 1/3 do salário. Na hora que eu estava em Cuiabá, já tinha saído de Florianópolis, eu fiquei assim, cara aí, para aí. Eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganhava em Floripa, só que eu vou morar em Barra do Bugres sem conhecer ninguém, no calor, sem ter casa. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí fui para Barra do Bugres, perdi 11 quilos nos primeiros 90 dias, porque minha única atividade em Barra do Bugres era correr. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, salário, a gente não sabia se ia receber, não tinha hotel na cidade, chegaram 80 professores na mesma semana e não tinha hotel na cidade, não tinha casa para alugar, foi um caos. E aí sobrevivi, fui me adaptando, comecei a gostar de Mato Grosso, comecei muito para Cuiabá, me interessar, e um belo dia um colega meu me liga aqui de Sinop, Felipe falou, Feliciano, tem 3 vagas aqui em Sinop. Você não quer vir pra cá trabalhar na economia? Volta pro departamento de economia. Aí eu falei, você tá maluco? Eu falei, se aqui em Barra do Bugres a cidade não tem estrutura nenhuma, a cidade não é tão bonita, pra que eu vou subir 500 quilômetros pro norte? Eu falei, se aqui já é feio, olha, eu falei assim pra ele, olha a jangada, imagina 400 pra cima. Ele falou, não, cara, aqui é bom. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Eu falei, tá maluco? O que tem de bom aí? Ele falou assim, aqui é plano. Eu falei, Ferraz, cara, plano, só você que gosta de coisa plana, porque você é carioca, cheio de morro, pra você é diferente. Não, dá pra andar de bicicleta também. Falei, pô, Ferraz. Falou, não, cara, aqui tem mulher bonita. Falei, mentira. Falou, tem mulher bonita, até casei. Eu falei, pô, até casei. Falei, vem pra cá, vem aqui, vem conhecer a cidade que você vai gostar. Aí eu vim com outro amigo, passei uns dias aqui em Sinop, descobri que aqui tinha cachaçaria, tinha restaurante, tinha um monte de festa de universitário. Falei, pô, é aqui que eu vou encostar meu burro, e acabei vindo para Sinop. Sou uma pessoa feliz por tudo que aconteceu comigo desde 2008, quando eu cheguei em Sinop pela primeira vez. Você veio pra cá em 2008, então? Foi bater o olho e falar, pô, é aqui. É esse lugar. Não teve dúvida. Não tive dúvida nenhuma e não me arrependo. E eu tinha um plano de voltar para Florianópolis. Até quando eu vim para Mato Grosso, todo ano eu passava praticamente 3 meses lá no sul. No 4º ano em diante, eu voltava de forma muito esporádica. Eu volto só profissionalmente. Aí eu lembro das coisas e não se compara. Eu prefiro morar aqui. Questão climática. A gente fala assim, tem praia, mas é frio o ano inteiro. Trânsito é infernal. Aluguel é caríssimo. Eu falo, não dá para trocar. E outra coisa, e o principal, Murilo, já que a gente fala de negócio, as oportunidades. O que a gente consegue construir, crescer aqui em 1 década, em 2 décadas. Você é um exemplo com a escola, que começou uma casinha com 4 pais lá, assinando contrato quando estava em obra a casa. A gente não consegue isso em outros lugares. Então aqui é uma cidade que o terreno é fértil para quem quer crescer, para quem quer empreender, para quem quer se arriscar. Geralmente às vezes não dá certo, mas você tem muito mais oportunidades ao longo da sua trajetória de vida. Eu até quero anotei aqui para falar sobre Sinop, né, cara? Porque as pessoas não entendem Sinop, né? As pessoas não... De fora é difícil explicar. Ontem eu tava falando com... Hoje de manhã, na verdade, eu tava falando com o Thiago, que é um cara que tá morando na Itália, é um consultor, tá dando... A gente ganhou um prêmio, né, de inovação na escola. E com isso a gente contratou essa consultoria. E eles estão ajudando a gente. Eu tava numa reunião, eu tava explicando, porque ele tava tentando entender como que era a dinâmica da cidade, né? Se tem muita gente vindo, se isso e aquilo. E aí você começa a contar e você fala, olha, por exemplo, aluguéis, custa um apartamento assim assado, custa tanto, tal, o negócio, ele, cara, sério, eu não consegue entender a dinâmica. E as pessoas vêm pra cá, eu, como corretor também, eu vejo muito disso. Na hora que as pessoas de fora começam a procurar, porque estão vindo pra cá, começam a procurar questão de aluguel e tal. E elas ficam extremamente assustadas, porque muitas vezes já acertaram uma negociação de quanto que vão ganhar para vir para cá e tal.
E na hora de vir, começa a perceber que o custo de vida aqui é alto também, né? Você ganha bem, mas como que explica essa pujança toda? O que explica essa... Tem vários assuntos aí, né? Primeiro assim, a causa, né? A causa é que a gente descolou do Brasil, esse é o primeiro ponto. Todas as regiões de expansão de fronteira agrícola, a gente pega Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum, Jataí, Rio Verde, Goiás, o sul da Bahia, essas regiões exportadoras de commodities, elas estão vinculadas ao crescimento asiático. Então, produtores de commodities no mundo, energia, metais e alimentos, proteína, carne e proteína animal também, está vinculado ao crescimento do mundo. Como a Índia e a China, agora o Irã, agora alguns outros países daquela região do Golfo, continuam crescendo de forma extremamente acelerada, eles consomem mais desses produtos. Então a gente está crescendo de forma exponencial desde que a China entrou na OMC em 2000. Quando a China entra na OMC em 2000, ela comprava 0 toneladas de soja. Hoje ela compra mais de 100 de milhões de toneladas de soja. Então ela criou um novo mercado, só que criou um mercado de soja, criou um mercado de energia, criou um mercado de silício, ela virou uma máquina e a gente se conectou nesse mundo que cresce. Se a gente fosse uma região industrial, se fosse a gente uma região basicamente de serviços, a gente está crescendo que o Brasil cresce. 0,1, 0,2, 0,5%, o famoso voo de galinha. Então a fonte de crescimento nossa é que nós somos uma capital, uma capital de negócios do agro que está vinculado ao comércio internacional. Ponto. Só para dar um exemplo, né? Sinop Nosso crescimento não está atrelado ao crescimento do Brasil, não. É isso? Só para dar um exemplo, assim, uma cidade do Porto de Sinop, 200 mil habitantes, deve entrar esse ano aqui 2 bi de dólar. 2 bi de dólar são quase 10 bi de reais. É dinheiro entrando do exterior para cá. Quando eu pego a mesma cidade do interior de São Paulo, com 200 mil habitantes, o que entra do exterior para essa cidade? Entra 0. Ou às vezes a cidade perde dinheiro porque ela importa mais do que exporta. Então, por isso que essas cidades são ricas. Você imagina a construção civil, você imagina o segmento de serviços sem 5 bilhões de reais das exportações. Ou sem esses 10 bilhões de reais das exportações. Tá? Teria uma outra dinâmica econômica. Então a gente depende do agro. Eu até falo assim, Sinop é um carro, você tem os serviços, tem a saúde, tem a educação, tem o entretenimento, mas o combustível desse carro, que não é o maior em PIB, né? O agro não é a maior participação do PIB de Sinop, mas o combustível desse carro, a gasolina desse carro, é o agronegócio. Esse é o ponto inicial. E aí, o que assusta é, Sinop foi a cidade que mais cresceu nos últimos 12 anos em população, crescimento real. Gente, quando você compara só cidades de 100 mil habitantes. Então nós somos a primeira do país, quando você pega cidades de médio porte para cima. Foi a primeira do país. Foi a quarta do país em cidade. Quando eu pego a região, o polo, aí nós somos a primeira do país. E olha que engraçado. Quando você é a primeira do país, quando você cresce população, só para dar um exemplo, né? O Brasil geralmente não cresce. O crescimento é perto de 0 a 0,5%, a maior parte das cidades. Sinop, a taxa de crescimento anual de população é 4,4, 4,2, 4,3. É como se todo ano, todo ano chegam aqui em Sinop aproximadamente 9 mil pessoas. 9 mil pessoas, Murilo, são 2 Santa Carmen. São 3 Feliz Natal. Chegando todo ano. E aí tem um segundo fenômeno. A população cresce, a economia gerando renda, a renda per capita vai subindo. E aí quando as pessoas chegam, o que elas começam a demandar? Local para morar. E aí eu vou dar um número para você. Sinop em 12 anos aumentou o número de residências em 100%, domicílios novos. Não sei o que eu acho, foi contado no censo. Em 12 anos nós dobramos o tamanho da cidade fisicamente. Só para comparar, quando eu pego lá Camboriú, Bombinhas, aquelas cidades que eram referências, cresceram 33%. Se eu pego cidades do Sudeste, cresceram 5%. Nós crescemos em estrutura urbana 100%. Então essa já é uma coisa que me chama a atenção. Quando você tem gente chegando na cidade, você tem uma demanda real. Porque uma das coisas que eu mais respondo como economista é, às vezes tem uma bolha. 9 mil pessoas, só de casas novas eu tenho que ter todo ano 3 mil imóveis. Se eu considerar ali uma faixa de 2,8 a 3 pessoas por imóvel. Então, é 3 mil imóveis por ano só para absorver esse contingente. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Por que o preço do imóvel está caro para aluguel? Porque a demanda é alta. É uma regra básica de economia. O mercado não mente. Tá?
Não adianta eu querer construir e cobrar 10 mil se o mercado não está absorvendo esse 10 mil. Se alguém está pagando 10 mil por uma casa de alto padrão, 3 mil num apartamento, 5 mil numa casa aqui no centro, quer dizer que tem demanda real. E o que me deixa tranquilo com isso é que essa demanda real é verificável. Até uma das empresas que eu fui sócio durante um período tinha um levantamento de imagem de satélite. Nos últimos 3 anos em Sinop foram construídos 4 milhões e meio de metros quadrados. Isso em grana, que é o que interessa, vai dar uns 12 a 13 bilhões de reais que movimentou a construção civil aqui no na nossa cidade. Por quê? Porque a gente virou capital de Novo Progresso, a gente virou capital de Feliz Natal, capital de Cláudia. Então aquele investidor lá de Novo Progresso, que o filho está estudando aqui, ele compra um terreno aqui. Aquele fazendeiro de Cláudia, que a esposa quer montar um negócio, monta um negócio aqui. A menina que se formou de esteticista, que veio lá de Guarantã e está estudando aqui, e depois quer montar uma clínica, ela monta aqui. Aí surge demanda para os empreendimentos comerciais e surge a demanda para as pessoas que elas querem ficar aqui. E aí tem um outro fator, só para a gente fechar isso. Por a gente ter uma excelente estrutura de ensino superior e de ensino médio, a gente drena os jovens de toda a região. E isso faz a cidade crescer mais rapidamente. E trazendo gente jovem. Essa também é a grande diferença daqui para a região sul do Brasil. Dá um exemplo, e para o sudeste. Aqui em Sinop, para cada idoso, nós temos 3 jovens. Quer dizer que esses jovens vão aumentar a renda e vão continuar crescendo nos próximas 3, 4 décadas. O sul do Brasil é o contrário. Para cada 3 idosos, eu tenho uma criança. Eles vão ter problema previdenciário, eles vão ter problema de renda e vão ter um problema de baixa produtividade nas próximas 3 décadas. Então a gente é um anti-Brasil. A gente virou um país dentro do país e esses fatores ajudam a explicar por que a gente virou essa coisa que é difícil de explicar quando a pessoa não está aqui no nosso ambiente. Se parar para pensar que isso aqui não existia há 50 anos atrás, é uma coisa maluca. Que não tinha energia elétrica até 2, 3 décadas atrás, é uma coisa maluca. Hoje você tem conexão para São Paulo, conexão para Brasília, você consegue chegar nos Estados Unidos no mesmo dia saindo daqui. É uma coisa surreal para quem demorava 7 dias na década de 70 para chegar em Maringá. Então, assim, isso é muito difícil de você observar no mundo e por isso que todo pesquisador que vem para cá fica assustado. Eu já recebi vários pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, e na conversa eles falam assim, isso aqui não existe. Raramente você fica rico na mesma geração. Geralmente uma geração para duplicar a renda demora de 3 a 4 gerações. É o único lugar, um dos únicos lugares do mundo que na mesma geração você pegou gente que tem 5ª e 4ª série e hoje é produtor rural que tem uma renda muito alta para os padrões brasileiros. Sim. E essa questão da bolha, Feliciano, eu estou aí no mercado imobiliário, inclusive se você quiser investir em Sinop, fala com a Imóvel Imobiliária. Nós estamos lá para vender imóveis também. E aproveitar isso, as oportunidades. Exatamente, né? a gente vende para pessoas da região. Quando você fala da região, inclusive, quando você falou dessa região que cresce, eu imaginei aqui Lucas e tal. Só que se você for parar para pensar, a gente é um polo de Pará também. Olha só, às vezes a gente está tão corrido no nosso operacional que a gente nem percebe as coisas. A gente tem que às vezes dar uma desligada. Só para dar um exemplo. Por que a SPL de São Paulo está vindo para cá? Para que a RAC tá vindo para cá lá de Camboriú, se Camboriú é tão bom? Tem coisas que são... As coisas, às vezes, ela tá na sua frente e você não percebe. Uhum. Coisas que pra gente... Quando vem amigos meus economistas que trabalham com avaliação de cidade ou trabalham com projetos, uma vez eu trouxe um amigo meu lá, do amigo meu do doutorado, Felipe, tá no FMT, e ele me falou 2 coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou, cara, essa cidade aqui é rica e é boa pra morar. Eu falei, mas como que você percebe isso? Ele, você nem nota, né? Eu falei, não. Falei, olha 2 coisas que eu vou te mostrar, pra você pensar. Olha a idade dos carros. E olha o padrão dos carros. Isso já dá uma referência de como que a cidade tem renda. E uma outra coisa que eu nunca percebi na vida. Ele falou que é a única cidade que eu já vi no Brasil, uma das poucas que eu vi no Brasil, que você tem faixa para vender iPhone. Ele falou, isso não acontece em outros lugares. Porque a renda é baixa. Então geralmente você vende Samsung. Quando as pessoas vão anunciar telefone celular, o que você anuncia? Você anunciou um celular intermediário. Uhum. Ele ficava olhando a faixa e falou assim, caramba, primeira vez que eu tô vendo um lugar que tem faixa vendendo iPhone na rua. Então são essas coisas que a gente acaba não percebendo. Sim. E aí quando você começa a ver as franquias, Murilo, chegando para casa, incorporadoras, opa, se tem gente daqui que investe lá, porque os caras de lá estão vindo para cá. Uhum.
Esse é um questionamento que a Não, gente e não para de chegar. Eu tava... que a gente tem que fazer de vez em quando. Esses dias eu tava atendendo o pessoal de Ribeirão Preto, que também quer, já veio, cara, já tá aqui, tá procurando um terreno para construir, trazendo uma incorporadora, né, mais uma de São Paulo. Então, assim, mas essa bolha, eu ouço falar de bolha, desde que quando eu cheguei em 2012, e aí logo depois, eu tinha acabado de lançar ali o Portal da Mata e tal, e eu fui lá conhecer, eu já ouvi as pessoas daqui mesmo preocupadas assim, cara, mas tá vendendo rápido assim, será que não é uma bolha? O preço já nesse valor aí? Eu falei, até hoje a gente ouve, né? Então assim, não tem por que preocupar e pelo cenário que você tá desenhando aí, ainda tem muito crescimento pela frente, né? É market clearing, você me fala né? sobre esse futuro de Sinop? Economia é bem claro, né? O gráfico não mente, né? Preço. Se os preços estão nesse patamar e você não encontra, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se a gente vai às vezes fazer levantamento de terrenos, imóveis em condomínio, você não acha. E o preço está lá em cima. Opa! O preço sinaliza. Se o preço estiver dando uma arrefecida, vai ter um ajuste natural, porque a gente teve um boom 2 anos atrás no preço das commodities, isso é natural. Mas aqui é uma região que tem muita oportunidade. E tem que lembrar o seguinte, né? Esses dias veio o presidente da Boeing do Brasil para um evento de lançamento de uma incorporação. E ele falou uma coisa lá na palestra dele que foi bem interessante. Ele falou assim, olha, vocês são conhecidos como a riqueza que vem do agro, mas vocês nem se tocaram ainda que está surgindo uma outra indústria aqui, que é uma indústria do futuro que vai fazer isso aqui bombar mais ainda, que é a indústria de energia. Essa indústria que a gente tem hoje de etanol, ela não existia alguns anos atrás. E aí está chegando agora o SAF, agora está chegando a ampliação dos biocombustíveis. A gente não imaginava anos atrás, a gente está fazendo querosene de aviação vindo de produção renovável, produção sustentável vindo do agro. A gente nunca imaginava você estar produzindo combustível de carro com milho em larga escala. Então, quando a gente olha para Sinop, tudo que eu vejo de parâmetro para Sinop é que a gente vai continuar tendo um crescimento ainda de 30 a 40 anos de forma constante. Porque tem um outro detalhe, lembra que eu falei? A gente está ligado à China. Hoje a China ainda, ela não passa, a população urbana da China ainda, eu vou até conferir os dados, mas ela deve estar próxima de 60%. Quer dizer, uma boa parte da população chinesa ainda, ela é camponesa. Quando a população começa a se urbanizar, sai do campo para trabalhar em regiões industriais, Shenzhen, essa população demanda energia, comida. Então a gente vai ter ainda uma demanda por commodities ao longo das próximas décadas em crescendo. Isso sem falar de Índia. Isso que eu ia falar, a Índia. Porque o Paulo Guedes mesmo, eu vi umas palestras dele falando assim, ó, tá aí um mercado que ainda a gente vende muito pouco. Muito pouco. E é gigantesco. Imagina a gente vender. É outra China. É outra China. Só que agora a gente está exportando, por exemplo, carne branca para a Índia. Café. Gergelim, eu vi uns caras plantando. Você imagina se a gente descobrir esse novo mercado. Por isso que o foco principal é você abrir negócios, buscar parcerias internacionais, conseguir negociar. Essas missões que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo, de participar das feiras internacionais, ir para o Oriente Médio, ir para o Golfo, ir para o Irã, para buscar parceria e abrir mercados, está dando resultado muito claro na carne, por exemplo. O ano que vem, em Cuiabá, a gente vai ter o Congresso Mundial da Carne, vai ser em Cuiabá. Por quê? Porque a carne brasileira está entrando em vários mercados que não entravam antes. O ano que vem, 2025, o mercado brasileiro vai começar a vender carne nobre para o Japão, que é o mercado mais sofisticado do mundo, que tem as carnes mais caras do mundo. Era um mercado que o Brasil nem fazia parte. Super restritivo. Super restrito, né? Mas ano que vem o Brasil entra nesse mercado. Então, a nossa região, para quem quer investir, para quem não conhece o agro, é o momento de entrar. Esses dias a gente foi numa reunião com o André Esteves, num evento com o André Esteves, mesma coisa, um monte de carioca lá de banco do BTG, e eles lá assim, pô, a gente tem que entender isso aqui. Aqui tem dinheiro, aqui tem oportunidades, mas a gente não entende muito a dinâmica, a gente tá aprendendo a dinâmica para entender como também ganhar dinheiro junto com esse povo que vai ganhar dinheiro. O Brasil do Sudeste, o Brasil de outras regiões começaram a entender que aqui é uma terra de oportunidades. Por isso que a gente está vendo chegando gente toda semana aqui nessa cidade, Murilo. E são muito bem-vindos, né? Porque a gente também veio de já fora. Já sabe quem procurar também, né, Murilo? Essa terra deu muita oportunidade e já sabe quem procurar para imóveis ou para fazer conexões também, né? A gente está à disposição. Ô Feliciano, agora mudar um pouco de assunto, assim, e como é que você entrou nesse mundo da inovação, né? Que você professor de economia e tal, e aí você hoje é uma referência também
todo evento que tem de startup, de inovação, e você coordenou, né, um núcleo de inovação da Unemat. Então, como é que a inovação mordeu aí, esse mosquitinho da inovação Cara, picou você? é uma coisa meio maluca, né? Porque eu sempre tive lado a lado, mas eu sempre tentei fugir disso e uma hora acabou os caminhos se cruzando. Como eu falei, eu tenho formação técnica, então lá de moleque, 15 anos, eu fazia curso de eletrônica, sempre gostei de tecnologia, gostei de computação. E tive essa formação, mas nunca me interessei muito. Entrei no banco lá, comecei a entender um pouquinho de finanças, de economia. Eu falei, esse aqui é meu mundo, esse aqui que eu quero trabalhar. Só que eu tive algumas sortes na vida que eu falei. O meu script foi bem feito. Na hora que eu escolhi para fazer um mestrado, não sei o que escolho a cidade. Eu faço uma prova nacional e sou alocado. E fui alocado em Florianópolis, que é chamada Ilha da Inovação. E lá eu comecei a conhecer gente da área de tecnologia e fiz um mestrado, não na área de inovação, mas mais voltado à tecnologia de petróleo. Minha dissertação de mestrado está relacionada à petroquímica, Petrobras, eu ia lá para o Rio de Janeiro. Mas eu nunca fui focado em inovação. A galera lá de Floripa era só inovação, tecnologia, e eu sempre fugindo. Eu queria ir para macro, política, é isso que eu gosto. Aí no doutorado fui morar em Recife. E também tive um vizinho que trabalhava numa empresa no Porto Digital. Acompanhei alguns projetos dentro do Porto Digital, conheci um pessoal do Centro de Informática, que também é uma outra referência de tecnologia do país. Só que também eu participava, ajudava, mas sabe assim, vou lá, ajudo como hobby, mas não é pra mim isso aqui. Quero falar de economia. Aí um belo dia, Murilo, teve uma mudança que mudou minha vida, assim. Teve uma reunião, eu gosto de contar essa história porque a gente gosta muito de reclamar das coisas, né? Reclamar, encher o saco dos outros, falar no WhatsApp. Aí um belo dia eu tava em Recife, para voltar de Recife, voltar a morar em Mato Grosso. E aí minha reitora, a professora Ana de Renzo, me manda uma mensagem, falou, Feliciano, vem aqui em Cáceres, eu preciso falar contigo aí, tô assumindo aqui a reitoria. E eu, não, pô, eu queria vir, eu sempre vinha por Brasília, Recife, Brasília, Sinop. Eu falei, pô, ir pra Cuiabá, depois ir pra Cáceres, depois voltar pra Cuiabá, pra voltar pra Sinop, trabalheira. Mas fui pra Cáceres. Aí cheguei lá na reunião com a professora Ana. Aí ela começou a falar assim, e aí, Feliciano, como é que tá? Como é que tá lá em Recife? Como é que tá o doutorado? Tá terminando? Eu falei, tá tudo certo, professora. Ela, e aí, o que você viu lá? O que a gente tem que mudar aqui em Sinop, na Unemat? Pô, aí é os garganteador de sofá, né? Aí comecei a falar, pô, tem que mudar um monte de coisa, a gente tem que se atualizar, a gente tem que investir em tecnologia, investir em rede na universidade, infraestrutura, laboratório e descer na lenha. E o que mais? A gente está todo mundo acomodado, as coisas estão mudando lá, a gente vai desaparecer. Eu falando uns 15 minutos, descer na lenha. Aí o que ela me falou foi o seguinte, que mudou acho que minha forma de pensar em vários aspectos. Falou assim, olha, Feliciano, é o seguinte, se você não aceitar o cargo que o professor Rodrigo está te oferecendo aqui para trabalhar na nossa equipe, você coloca o seu rabinho no meio das pernas, volta lá para Sinop e nunca mais vem me encher o saco. Porque igual a você, que tem doutorado, só serve para encher o saco, eu devo ter uns 400 aqui. E obrigado por ter aceitado o cargo. O professor Rodrigo vai ver uma casa para você e saiu da sala e eu fiquei assim, como é que eu falo para Sorarte que eu não estou voltando para morar em Sinop, estou voltando para morar em Cáceres. E eu tinha que trabalhar em Sinop às segundas, sem remuneração adicional, depois de ficar 1 ano e pouco fora de casa. Então assim, foi meio maluco, mas eu aceitei o desafio, virei diretor de inovação da Unemat. Aprendi muita coisa nesses 3 anos, viajei no país, participei de um monte de evento, conheci muita gente boa, que viraram meus amigos até hoje. E aí chegou num momento que eu estava como diretor de inovação da Unemat, eu falava assim, pô, a minha cidade, eu não consigo ver o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo em Cuiabá, os Startups Weekends, os hackathons, os grupos, as comunidades de tecnologia e inovação, o pessoal do Startup MT, eu vendo as empresas surgindo, eu lembro do Vitor, da Estuda.com, que é a maior empresa de tecnologia do Mato Grosso, surgindo naquele momento. Eu falava assim, pô, mas eu chego lá em Sinop no final de semana, cadê? A gente está desconectado, a gente está desplugado desse mundo dinâmico, moderno, com empresas de tecnologia, com Google, com Uber chegando, e a gente assim, o que a gente vai fazer? E aí nessas ideias eu falei assim, ó, dei minha contribuição, mas agora eu vou cuidar um pouco da minha cidade. E aí juntei alguns incomodados com essa situação aqui, Barreto, falecido Rodrigo Paiva, Michele, uma galera que ajudou nessa primeira leva ali, e o professor Bruno da FACIP, juntamos uma galera de várias instituições, falamos assim, vamos criar um grupo aqui, vamos fazer um evento de mobilização, e aí a gente fez a primeira Startup Weekend Sinop, com um grande apoio da CDL.
Se a CDL não ajudasse naquele momento, talvez não teria acontecido todo esse movimento. Você participou Eu participei desse evento. Eu lembro que você, o Rodrigo Paiva, o Felipe do Coworking, Felipe Sintra. a galera se conheceu naquele evento, a galera fez muita amizade, e muita gente a gente descobriu um puta de um potencial dessas pessoas. Aí chegou o Maldo de Colíder, chegou o Thales, esse ecossistema cresceu, criou o Hub Norte, depois surgiu o GDG, surgiu os outros programas e a coisa ganhou proporção. Mas é uma coisa que eu fui jogado, Murilo, assim, eu falo pra você que não foi uma escolha, mas foi uma oportunidade que eu vi de contribuir um pouquinho, com muita gente que me ajudou também. Teve um punchzinho ali. E teve um punchzinho e hoje eu acho que eu virei um pouquinho a chavinha. Tem outras pessoas que estão à frente desses movimentos. Hoje o Sebrae é um grande parceiro desse movimento, mas eu gosto de contar essas historinhas, como que são as coisas, né? Você abrir as portas. Primeira reunião que a gente fez na CDL, que eu tenho o CIS, né, que é um instituto de pesquisa junto com a CDL, em parceria com a Unemat, há 13 anos. Eu falei, vou pedir ajuda deles, né? E a gente precisava de um local. E um dos melhores locais para fazer esse evento é o salão da CDL. E fizemos uma reunião, mostramos uma apresentação para eles patrocinarem Startup Week, a gente forneceu o espaço pra gente. E aí o presidente, o Márcio Krebs, eu lembro até hoje, não sei se foi o Márcio, acho que foi o Márcio, ele falou assim, ó, Feliciano, eu não entendi nada desse negócio de startup, hein? Mas se for bom para Sinop, a gente vai ajudar. E isso que a gente entendeu, que é bom para os jovens, que é uns negócios aí de tecnologia, mas eu não sei o que é startup, aqui todo mundo aqui é comerciante, mas se é bom para a cidade, a gente vai ajudar. E tem muito em cima disso uma ideia de voluntariado, de colaboração, uma coisa também que eu aprendi, que eu trago para mim até hoje isso, de você, é o give first, né, de você ajudar primeiro para depois ter a recompensa. E é uma cultura que foi criada em Sinop. Hoje a gente tem 8 empresas recebendo recursos do Centelha, que é um programa do governo do estado. A escola Gradus Vita é a campeã estadual do prêmio Inova-MT, que é um prêmio de inovação, que é uma das empresas mais inovadoras do estado de Mato Grosso, que é uma da escola que você, a Soraya e a Paola são sócios. Então, você começa a ver várias coisas surgindo, né? E a gente se conectando com esse mundo. Inclusive, essa semana, a escola ganhou como prêmio, né? A escola Gradus ganhou como prêmio uma visita em Florianópolis, que é a cidade que eu morei, para a gente conhecer o ecossistema de inovação para trazer novidades para a escola. Exatamente. Então, é isso que é legal você ver. Você vê como que a sementinha lá atrás, que todo mundo plantou em conjunto, deu vários frutos, e esses frutos estão beneficiando a nossa cidade, né? Sim, acho que é legal. Sem dúvida. Esse prêmio que o Feliciano está falando é um prêmio de inovação que a Escola Gradus Vita ganhou, um reconhecimento, né? Que, como eu disse no começo do podcast, a gente contratou uma consultoria e a Soraya vai fazer, vai nos representar lá numa missão técnica para conhecer o Startup Summit, né? A Soraya vai para um evento 2 dias, que é a maior feira de tecnologia do país, que é o Startup Summit em Florianópolis. Só que durante 2 dias ela vai fazer um benchmark em centros de inovação, em parques tecnológicos e em empresas de tecnologia, para trazer novidades para a escola, né? Claro, para a escola e para a cidade, né? Para a sociedade sinopense. E uma coisa que eu gosto de ressaltar também, eu que sou desse mundo aí, o prêmio que vocês ganharam não foi uma consultoria que você lá e pagou e ganhou uma certificação. Vocês se inscreveram no prêmio, vocês foram avaliados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Mato Grosso, avaliou várias empresas no Estado de Mato Grosso, e depois a banca julgadora, né, teve a premiação em Cuiabá, premiou a Escola Gradus Vita aqui de Sinop, né, como uma das empresas mais inovadoras do estado de Mato Grosso. Então, são coisas que nos orgulham, assim, que a nossa cidade tem essas empresas de excelência aqui do nosso lado. Né? Enche de orgulho, com certeza. Eu sou suspeito para falar, né? Você é suspeito, mas eu posso falar porque a gente sabe como que é duro você sair do zero, como vocês saíram, e hoje tem uma escola que é referência no estado. É engraçado, né? Porque o governo, até uma coisa lá do edital é que o governo fala assim, não, agora vocês têm que levar o estado de Mato Grosso para mostrar o que a gente tem de bom, né? Então a escola vai nessa feira, junto com outros empresários, para mostrar. Esses aqui são os empresários que inovam em Mato Grosso e vão lá representar o estado em Santa Catarina, né? E eu tô ansioso para a volta da Soraya com as novidades, né? Porque até me perguntaram... Só que ela tá com medo do frio, né? Lá vai estar, acho que 9 graus semana que vem, vai sofrer bastante lá. Até me perguntaram se era só da área da educação, alguma coisa. Não, é de inovação como um todo, mas é justamente aí, é nesse ambiente de inovação que você vai pegar a ideia de uma empresa que às vezes não tem nada a ver, mas você fala, cara, isso aqui funcionaria lá para mim. Porque muita gente acha que tecnologia e inovação é software, é equipamento. Não, é um processo, é um serviço, é uma abordagem diferente com o aluno. Então, isso é inovação. É uma metodologia diferenciada. Então, por isso que a escola
participou desse prêmio e acabou sendo laureada, né, com 2 prêmios, né, com a consultoria internacional e com agora essa representação, né? Tem que lembrar, a escola ela é representante do estado de Mato Grosso no maior evento de tecnologia do país. Legal, cara. Eu sou... E tô ansioso, e não só por isso, né? A consultoria também a gente tá fazendo, é toda semana ali aprendendo, absorvendo com aqueles consultores e assim, formando a minha equipe, construindo esse ambiente, assim, que é muito bom. E 12 meses aí de que a treinamento. gente pensa assim, né? Nossa, inovação, vou comprar software, vou contratar um equipamento, um robô. E não, o principal insumo da inovação é gente boa. Uhum. É gente que já testou várias coisas, que aprendeu tomando pancada do mercado, que é isso que acho que é o legal do empreendedor, né? O empreendedor aprende que a vida é sofrida, que você não vai ter sábado e domingo, que você vai ter cliente o tempo todo te dando pancada, mas você vai ganhando resiliência, né? E essa consultoria, eu vou até falar, porque a escola ganhou como prêmio também uma consultoria. Uhum. E a consultora que ela foi, eu fui o culpado disso, porque quando eu fui fazer um curso você que indicou, né? Eu fui fazer um curso no INSPER alguns anos atrás sobre programas educacionais. E eu fiquei assim abismado, porque era um curso de desenho de programas de educação. Para escola, para EAD, para cursos de graduação, para mestrados. Para corporativos, Para empresas. corporativo. E eu participei de uma turma, na época eu era diretor de inovação da Unemat, lá em São Paulo. E eu fiquei espantado, porque eu estava lá com o pessoal do Einstein, da Escola de Medicina do Einstein, da FIAP, da FEI, da Poli. E o INSPER virou uma referência em construção de cursos. Curso de Direito Moderníssimo, curso de Mecatrônica, de Computação, curso de Economia e Administração, que são referências no Brasil, os melhores professores, melhor estrutura física. E na época eu tive aula com a Juliana Masi, que era coordenadora de avaliação de programas de educação. Ela que era gestora desse curso que eu fiz, esse curso de educação executiva. E aí quando a gente estava conversando um dia lá em casa, eu falei, pô, falei assim, tem um pessoal lá de São Paulo, do INSPER, que eles são muito bons. O Gianese, que é um cara da engenharia de produção muito famoso, e a Juliana. Eu falei pra Soraya, sim, né? Eu falei, tem a Juliana aqui, ó. Aí até a gente falou assim, pô, deve ser caríssimo, né, a consultoria dela. Eu falei, a gente não imaginava. Vamos conversar. Aí quando a Soraya falou assim, pô, ela mora na Itália, eu falei, pô, ferrou, né? E ela ter aceitado, mesmo na Itália, fazer a consultoria para a escola aqui em Sinop, Norte de Mato Grosso, é fantástico. Por isso que eu falo, tem que aproveitar essas oportunidades, né? E gente boa, você faz conexões, você traz ideias, você aprende, e aprende com a experiência de uma profissional que ficou uma década numa das melhores escolas de negócios do país e de tecnologias do país, e agora trazendo todo esse conhecimento aqui para Sinop, e essa super profissional está agora nos assessorando semanalmente. Durante um ano, né, Murilo? Durante um ano, para a construção do nosso currículo e para modelagem do ensino fundamental, que é uma etapa nova para a Escola Grados Vita, mas que vem já dando bons resultados, mas que a gente quer fazer e entregar cada vez melhor. Eu, Feliciano, e uma outra coisa que a gente começou a fazer um curso com ela também, não sei se você está sabendo. Sim. Cara, e é doideira, porque ela começa esse curso 6 da tarde lá e termina... 6 da tarde lá, não. 6 da tarde daqui e termina umas 8h30 daqui. Mas deve ser de quando eu fui olhar, é meia-noite, cara. É um curso que ela começa meia-noite e termina 2h30 da manhã. Ela e o esposo, que também é consultor, Thiago. E, cara, sensacional o curso. A gente tá trocando, tá eu, a Soraya e a Paola, e trocando com gente do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo que são especialistas em educação também. E é legal. Que vivenciam, por incrível que pareça. A gente tava compartilhando. Os problemas que a gente tem aqui, eles enfrentam lá também. E você começa a perceber que é a mesma dor. As coisas são muito iguais. São muito parecidas. E até quando eu fui ter esse benchmark para trazer as coisas para minha universidade, no caso a Unemat, eu lembro que eu conheci um monte de universidades que eu nem sabia que existia. Por exemplo, eu conhecia uma escola francesa, a École 42, que é uma escola francesa lá em São Paulo, de graduação, que não tem professor. É uma metodologia diferenciada. Ao descobrir que tem a All In School, que é uma escola de engenharia referência no mundo hoje em metodologias para ensinar engenharia. Então você começa a aprender. E você fala, pô, os caras apanharam para chegar nisso, eu já posso encurtar esse caminho. Então você ganha tempo, Murilo. E quando você faz esse benchmark, você faz esse network também com esses gestores de outras escolas, os caras vão falar, ó, vocês vão construir, olha isso aqui, ó, a gente apanhou, fez isso, não deu certo, isso aqui deu certo. Ó, vamos montar o currículo? Opa, vamos fazer alguma coisa de STEAM, vamos formar os alunos aí para essas tecnologias do futuro, profissões do futuro, profissões mais maleáveis. Então, nesses ambientes que a gente acaba aprendendo muito, por isso que
Sempre que a gente tem a oportunidade de participar desses eventos de tecnologia e inovação, mesmo hoje eu não atuando institucionalmente, com uma profissão vinculada a isso diretamente, eu acabo indo participar porque você sempre vai ver alguma coisa nova, uma oportunidade, um negócio. E aí, quem sabe lá na frente surge um novo negócio, né? Ô Feliciano, agora voltando nessa questão que você falou, a gente reclama por WhatsApp, e aí a reitora lá da Unimar te deu uma chamada. Um aprendizado de vida. Te deu essa lição aí que é assim, ó, arregaça suas mangas, para de reclamar e assume suas responsabilidades, vem pra arena. Falar é aqui, fácil. Falar é fácil, assume um BO aqui e tenta resolver, entregar algo de melhor pra Unemat, né? Agora, a gente sabe, você também está entrando na política, né? Já concorreu como senador, eu sou também cabo eleitoral e Você já foi eleitor, candidato também, Murilo. Você foi candidato. Primeiro do que eu ainda. Você passou pela experiência de disputar para deputado estadual lá em Cuiabá. Eu lembro 2014, na sua campanha ainda. Sim. Você fez evento, evento com o candidato a governador na época, que era o Pedro Tax. Teve aquele evento ali em Cuiabá. Era Écio Neves na época, estava concorrendo com a Dilma. Eu acho que era mais difícil fazer campanha naquele período. Hoje você tem ainda as redes sociais, mas naquela época não tinha. Tava bem no começo. Tava bem no começo, ninguém sabia como que usava nada. O Facebook tava começando ainda. E aí eu imagino que vem daí, dessa lição aí, esse passo que você resolve dar também, enxergar a vida assim, pô, também não dá pra ficar só reclamando da política, vamos fazer alguma coisa, né? Que é uma ideia que eu tenho, pelo menos. É a mesma coisa pra você? Acho que são duas coisas. Primeiro, eu sou economista e meu doutorado é avaliação de programas. Eu avalio lei, avalio política pública, avalio qualquer coisa que tenha um banco de dados. Vou avaliar um programa de saúde, deixa eu avaliar uma lei que tenta combater o crime, deixa eu avaliar uma tributação, avaliar um governo. Eu faço isso. Eu sou um microeconometrista aplicado. Eu avalio qualquer mudança que tenha um conjunto de dados para ver se aquilo ali está funcionando ou não. Essa é a minha função. Eu sou muito pragmático, eu não consigo torcer pelas coisas. Eu só olho o número. Eu sou uma pessoa meio insensível, assim, não tenho muitas emoções no trabalho. E como trabalho com política, eu dou uma disciplina, inclusive na Unemat, setor público, que inclusive eu levo os alunos para ir para a Câmara, para conversar com gestores públicos, com empresário. E aí, eu sempre gostei disso, desde adolescente. Entender o cenário, entender como que a macroeconomia impacta no dia a dia das pessoas, impacta nas decisões, como que os políticos são lisos nos ludibriar. Então, esse é um primeiro ponto. Só que o segundo ponto, que quando eu virei gestor de verdade na universidade, que eu tinha um cargo de diretor, tinha que ter um escritório, tinha que visitar secretarias, eu comecei a observar o seguinte, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, sempre que eu tinha um problema, eu dependia de uma canetada de alguém. Travava uma passagem, eu precisava de um recurso para fazer um projeto. Sempre que eu tinha que pedir bênção para alguém. E sempre quando eu ia pedir bênção para alguém, a única preocupação que ele tinha não era se aquilo ali era bom ou não. Ele queria sempre saber quem eu apoiava, quem que era do meu grupo. Aí eu falava assim, pô, mas isso aqui não é para funcionar assim. O cara tem que saber se não tem política boa e política ruim. Projeto bom, projeto ruim. Lei boa, lei ruim. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Você se mata de trabalhar na ponta, como professor, como gestor de uma instituição, mas você depende de um assessor, de um deputado te dar uma atenção, de um auxiliar, de um pró-reitor te dar atenção. Você sempre depende de... Eu falei, pô, agora eu entendi o seguinte, né? Que eu falava muito isso também como economista. O técnico só dá opinião. Quem decide é quem disputa. Eleição. Eu escutei isso a vida inteira. E aí eu comecei a entender isso na prática. Quer mandar? Quer ter o poder decisório? Tem que disputar a eleição. E aí um belo momento da minha vida, eu cheguei para minha esposa, recebi um convite de um amigo meu, do André Ferraz. Um dia foi lá em casa e falou assim, tem um seletivo para candidato ao Senado, por que você não faz? E eu fiquei com aquilo encucado. Eu falei, pô, ele foi lá em casa, bateu, eu lembro até hoje, o André me ajudou nessa decisão. Eu falei, pô, você tem perfil, você é um cara que é correto, tem boas ideias. E eu fiquei encucado com aquilo, fiz um seletivo para ser candidato a senador do Novo, não passei, ninguém sabe disso, reprovei não, perdi a concorrência, perdi para um outro candidato de Cuiabá, e eu falei, pô, isso aqui é sério. Aí fiz o seletivo para federal, fui sabatinado, fiz entrevista, fiz avaliação psicológica, falei, cara, isso aqui é legal, é profissional, o partido que eu tava, o Partido Novo na época. Eu falei, pô, isso aqui é sério e vou fazer. Só que eu não vou fazer campanha não. Vou fazer do meu jeito. E aí tive que convencer. Pior não foi a campanha, foi conversar com a esposa. Você sabe o que é isso, né, mulher? Sei, muito bem.
Aí eu cheguei pra Soraide um dia e falei assim, Soraide, falei, mocinha, chamei ela de mocinha, né? Falei, mocinha, ou a gente faz alguma coisa ou para de reclamar. Eu prefiro pelo menos tentar. O que adianta ter um doutorado, tá lá na Unemat, não sei o quê, e ficar reclamando no WhatsApp, ficar colocando memezinho no Facebook, não vai mudar a vida de ninguém. Prefiro colocar minhas ideias, tentar, ver se dá certo. Não deu certo, beleza, tentei, mas não tentar, falei pra ela, não era a minha praia. E nisso daí que eu acabei tendo essa opção de entrar pra vida pública, mas eu tenho algumas regras na minha vida. Só gasto energia na época de eleição, toco minha vida normalmente, porque a hora de debater política, a hora de fazer alguma ação, é na época da eleição. No período intermediário, você já deu o mandato pro cara, seu poder é mínimo. Então, eu faço bem isso e eu faço as coisas do jeito que eu acho certo, entendeu? Sempre escutei muitas coisas assim, tem que fazer desse jeito, tem que mudar. Eu falei, não é. Eu vou fazer daquilo que eu acho certo, que eu converso com minha família, não envolvo muito a família em eleição. Até engraçado isso, né? Envolvo o mínimo possível familiar. Eu sou péssimo de pedir votos, as pessoas sabem disso também. Eu sou muito ruim de fazer isso. Nem peço, e uso muito rede social para tornar a campanha extremamente barata. E continuo acreditando nos meus valores, nos meus princípios de um Estado eficiente, de que as pessoas boas têm que participar desse ambiente, porque política não aceita vácuo, né, Murilo? Você sabe disso, né? Com certeza. Se os bons não estão ali, alguém vai estar, e a gente vai ter que acabar sendo impactado pelas escolhas dessas pessoas que a gente não acha que estão mais preparadas. Por isso que vai chegar uma eleição e de novo eu vou estar lá nessa disputa, porque eu acho que esse é o momento do debate, esse é o momento da discussão e é o momento da disputa de verdade. Até quando as pessoas vão me encher o saco, começa a falar um monte de coisa lá que fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, esse candidato a gente discute na eleição. Fica enchendo a minha paciência não, que eu não tenho tempo para desperdiçar nesse período inter-eleições. E a próxima que você vai participar é a eleição para vereador. A Câmara Municipal agora, nesse pleito de 2024. Né? O próximo desafio é uma eleição municipal, onde a vida acontece, que é na cidade. Como eu vejo que a nossa cidade, a cidade de Sinop, é uma cidade que é uma cidade próspera, uma cidade que tem uma demanda absurda de crescimento, mas para ela não ter os gargalos daqui 10 anos, daqui 5 anos, amanhã, ou os gargalos que nós temos hoje, a gente precisa preparar a cidade para esse crescimento. Eu sei da importância do urbanismo, eu sei da importância da qualidade da educação, eu sei como a gente precisa conter a violência, eu sei da importância dessas pautas, e eu acho que eu posso fazer algumas contribuições e representar as pessoas que querem essa cidade, que ela continue crescendo de uma forma sustentável, de uma forma organizada, de uma forma estruturada. Porque senão, se a cidade crescer de uma forma bagunçada, uma hora as pessoas vão parar de querer investir aqui, uma hora os nossos filhos não vão querer voltar para morar nessa cidade, e isso pode ser um problema no futuro. Então, assim, acho que a cidade, eu falo a coisa, né? Mas Sinop, acho que deu tudo que eu tenho na minha vida hoje. Me deu minha família, me deu minhas possibilidades profissionais, o que eu tenho de renda. E acho que uma forma de agradecer as pessoas que me ajudaram de uma forma ou de outra na cidade, é dando essa contribuição no que é aquilo que a gente tem de melhor, né? Eu acho que como economista e como uma pessoa que tem algumas ideias de projetos para o município, acho que é o momento de contribuir também e receber essas contribuições dessas pessoas. Esse é o momento, Murilo. Eu acho que, assim, você sabe que eu sou seu eleitor de carteirinha, Opa! Né? E, assim, para mim seria, sem dúvida, eu acho que Sinop teria uma oportunidade única, maravilhosa, de ter alguém que entende ali muito mais do que não dá certo até do que... Porque, assim, a lei, você estudou muito política pública, legislação, e você sabe muito bem que eu acho que, não sei, posso falar a maioria, posso estar enganado, mas assim, acho que tem muita lei, né? A gente tem muita lei e tem muita ineficiência nisso, né? A gente vê vereador gastando dinheiro só para colocar nome de rua e colocar quebra-mola aqui e ali e fazer algumas leis, de repente, assim, querendo atrapalhar o que quer, né? Mas esse ponto já é o principal. Uma coisa que funciona muito em várias cidades é o chamado revogaço. Só de você fazer uma readequação das leis, organizar e dar uma enxugada, isso já ajuda. Quem empreende sabe, a coisa que mais enche o saco do empreendedor é quando o governo atrapalha. A prefeitura trabalha, é um alvará, é um pedido de um projeto, é uma coisa que você sabe que às vezes não serve para nada, é inútil, mas alguém fez uma lei para dar uma de bonitão lá, encheu de exigências de documentos, de regras, de legislação, só para falar que ele teve produção legislativa, mas quem vai pagar o pato no final das contas é o empreendedor, é o empresário, é o contribuinte, é quem quer fazer um prédio, quem quer fazer uma nova casa, quem quer fazer um novo negócio aqui na cidade. Então, acho que você foi nesse ponto principal, e a gente compartilha disso. A função do Estado não é atrapalhar. A
função do Estado é auxiliar e ajudar quem quer investir, quem quer crescer nessa cidade. Então, acho que isso a gente já tem essa primeira situação. E lembrar também de qual que é a função. Às vezes a gente vê que as funções estão se misturando. Função básica do vereador é legislar, criar a regra do jogo clara. Uhum. É como se a gente tivesse um VAR do futebol que funcionasse bem. Ponto. E ali tem muito trabalho a ser feito para tornar claras essas leis. Né? Legislar e fiscalizar. Ponto. É fazer o feijão com arroz. Mas a gente vê que as funções se perdem. As pessoas não sabem qual é a função do vereador. O vereador começa a prometer um monte de coisa que ele não faz, que é coisa do prefeito. Começa a falar de pautas, que é pauta federal. Estão discutindo sobre pautas, que é pauta do governo federal, do governo estadual. Tem vereador... E muita gente que fala aqui, e principalmente, chega período de eleição, nome de rua e homenagens. Homenagens. Eu vou lá na Câmara de muitas vezes lá assistir essa... Homenagem. Aí você chega às 6h30 na cidade, tem meia hora de fila. Aí você vai na UPA, fica 4 dias. Esses são os problemas, então. Então a gente tem que focar nos problemas do nosso município, os problemas reais do dia a dia do cidadão e parar desses enfeites que não servem pra nada. Né? E eu até brinco, né? A gente também tá cansando da turma do WhatsApp, do TikTok, né? Tem gente que só serve para aparecer no TikTok. Na hora que você vai ver a lei tributária do município, na hora que você vai ver o plano de mobilidade da cidade, na hora que você vai ver o plano diretor, cadê? Tipo assim, é muita espuma, mas para pouco conteúdo, né? Então é isso que a gente tem que focar, né? Em ter mais entrega e menos alvoroço. Sem dúvida. Então ser um craque da economia, um craque da inovação. E um craque do futebol também. Do futebol, há controvérsia. Tô meio fora de forma, mas... Seria um craque, eu tenho certeza, na casa de leis dessa cidade. Você sabe que você conta com o meu apoio. Vou trabalhar intensamente para isso. Mas eu queria até te perguntar... e pedir especificamente sobre um tema que é a Lei de Liberdade Econômica, cara, que é um marco pro Brasil e que Sinop aprovou uma lei, até ampliando o rol de empresas que poderiam ali, eu falo especificamente sobre o alvará, né, que não precisa pedir licença para trabalhar, é só criar e começar, né? Opa, peraí que não é o despertador. Então, assim, a lei de inovação, a lei do município, né, por que ela... Tem uma dificuldade muito grande. A prefeitura ela faz vista grossa, finge que a lei não existe, cobra alvará de todo mundo, um monte de taxa, um monte de licença. E isso, a gente sabe que empresas de baixo risco, atividades de baixo risco, então a manicure que abriu uma portinha, o cara que está, o vendedor, alguém que está querendo começar um negócio, né, que seja considerado de baixo risco, e são muitas empresas são de baixo risco, né? A gente imagina que se tem um fogão já pode ter risco. Não, nada disso, né? Então, padarias, restaurantes também são empresas de baixo risco. Não precisariam sequer pagar alvará nessa cidade, né? E aqui, assim, ninguém vai abrir mão de receita, né? Então, eu precisava e gostaria que você atuasse aí para a gente fazer valer e fomentar o empreendedorismo na cidade, né? Porque é isso, cara, é isso que traz a pujança. Sinop, esses números que você mostra aí são impressionantes, lógico, impressionam muita gente. E imagina se o município, imagina se a prefeitura não atrapalhasse o crescimento. Porque Sinop cresce apesar do estado, apesar do município. Então acho que é bem nessa linha, né? O Paulo Guedes fez a Lei de Liberdade Econômica Nacional, mas o problema é operacionalizar ela. Porque ela elimina a burocracia, reduz os custos de quem está começando. O cara que está começando, o risco é grande, às vezes ele não está tão capitalizado. E nesse momento, que é aquela taxinha de alvará, aquela licença, aquela demora da viabilidade, essas coisas que vão travando o empreendedor e faz ele desistir, às vezes, do negócio dele, que poderia estar gerando renda, gerando vários outros empregos na cidade. Então, o detalhe dessas leis, e tem uma lei de inovação aqui também no município, é você operacionalizar. Opa, criou um fundo de inovação, tem que fazer ele funcionar. Como você vai fazer ele funcionar? Fazer a secretaria responsável, colocar ele, criar a rúbrica, ver como vai ser o repasse de fundo a fundo da secretaria estadual. Então, é tirar a lei do papel e criar os mecanismos, fazer ela se tornar operacional. Mesma coisa do plano diretor. O plano diretor é um plano de diretrizes de como o município vai crescer, mas ele precisa de leis complementares. Quem que vai fazer essas leis complementares? A Câmara de Vereadores. Então ela dá regras gerais, fala assim, Murilo vai ter que perder peso, o Murilo vai ter que ter 2 empresas, o Murilo vai ter que faturar tanto. Ele dá diretrizes gerais, mas como você vai fazer isso? Aí vem as leis complementares. Murilo, isso aqui é sua regra de alimentação. Murilo, aqui é sua regra de processos da empresa. As leis complementares são assim.
Então a lei de inovação ela precisa da parte operacional, criação do fundo, estruturação de conselhos, aproximação com as entidades da sociedade civil que trabalham com isso. A lei você falou, a lei de liberdade econômica, reduzir a burocracia. Opa, o que está acontecendo na prática se tem uma lei? Quem que são os responsáveis em não estar cumprindo a lei? Quais são dessas obrigações que geram custo e geram demora para o empreendedor que poderiam estar sendo cobrados para que façam com que a lei seja operacionalizada no dia a dia para o empreendedor? Então, eu acho que esse é o papel da Câmara Legislativa. Novamente, né? É legislar, fazer boas regras claras e simples, que não atrapalhem a vida das pessoas e depois cobrar. Esse é o papel básico. Cobrar a execução disso, né? Do prefeito, né? Do prefeito. E fiscalizar a atuação dele, o trabalho e tudo mais. E acho que é bem nessa linha, né? Sinop é uma cidade que ela vai por si só, acho que todo mundo fala, você deve escutar isso várias vezes, né? Que vai por si só, mas você imagine se você não tivesse nenhum tipo de atrito travando esse crescimento, ou reduzindo essa velocidade. A gente vai estar em uma situação cada vez melhor se a gente não tiver essas amarras, né? E a nossa função lá não é criar mais amarras na Casa Legislativa, criar mais leis, criar mais normas, mais decretos. É simplesmente simplificar, na mesma ideia que foi feito lá pelo ministro Paulo Guedes, lá quando estava no governo Bolsonaro. Eu estou esperançoso, viu? Estou esperançoso porque a Mirtz veio aqui, conversei com ela, falei dessa lei, da lei de liberdade econômica, da importância de soltar essas amarras e permitir que a cidade empreenda ainda mais, de forma leve, de forma simples, né? O Adenilson Rocha veio aqui, falei a mesma coisa, agora eles estão juntos, então vão concorrer juntos, né? Prefeito e vice-prefeito. Então, assim, eu tô nessa expectativa aí, e se com você lá na Câmara dos Vereadores, de repente a gente vai ter uma cidade decolando, né? Essa é a minha esperança. Tomara que vai dar certo. E a gente tem um monte de projeto legal ali, governo digital, eliminação de burocracia, fazer essa limpeza da legislação, incentivar a educação técnica. Então essas são as ideias, porque a gente, querendo ou não, a gente já faz isso, né, Murilo? A gente o tempo todo está cobrando para que as coisas aconteçam de uma forma muito mais ágil na cidade. É como eu falei, né? Só que quando você não tem a caneta, você sempre depende de alguém, de uma boa vontade, de uma negociação. Então, como eu falei que eu cansei de ficar só reclamando, agora é o momento de todo mundo ir lá e dar sua contribuição, e aí as coisas vão ser facilitadas. Se Deus quiser. Para que a cidade continue crescendo. E a gente falou de empreendedorismo, uma última pergunta que eu queria fazer é em relação a empreender também. Você também empreende, né? Assumiu, não sei como é que é a história, mas entrou em algumas startups e tal. É meu co-sócio ali na escola, né? Não tá dentro da sociedade, mas também a gente tem a honra de tê-lo aí num conselho, digamos assim, né? Das famílias, pra gente sempre quando tá procurando lá no início para começar a empresa, teve uma participação muito forte de todo mundo e a gente está sempre ouvindo aí os conselhos, as orientações, né? Mas tem outras empresas que você também empreende, né? Conta porque assim, você fala em inovação, eu passei muito tempo incentivando as pessoas a abrirem negócios, abrir negócio, a montar startup, participar de eventos, fazer network. Só que chegou num momento que eu falei assim, mas eu tô falando pro cara empreender, mas eu mesmo nunca empreendi. Como eu falei, né? Eu tive uma carreira pública a vida inteira, carreira acadêmica. E aí eu comecei a perceber o seguinte também. Começou a mudar o formato com que o governo incentiva tecnologia, inovação e empreendedorismo. Começou a vir muito recurso de fundos, investimentos, programas, concursos, feiras, que oferecem recursos para quem quer começar a empreender. Aí numa dessas eu falei assim, eu gostaria de montar uma consultoria para falar de economia, para falar sobre viabilidade de empreendimentos imobiliários. Comecei a entender um pouco desse mercado, principalmente esse mercado de incorporação e de mercado imobiliário, qual eram as dores dos empreendimentos que vão fazer investimentos gigantescos, mas precisam saber a viabilidade exata. E eu falei, eu acho que eu vou pegar a minha expertise de economia, de macro, vou trazer algumas informações a mais do mercado imobiliário local. Acabei montando formatei um negócio e acabei entrando numa disputa por recursos também, junto a um programa do governo de incentivo a ideias inovadoras, que é o programa Centelha. Inclusive, nós temos várias, né, empresas aqui que são patrocinadas pelo programa Centelha, que é uma parceria do governo do estado com a FINEP. E a minha empresa lá, o meu produto, né, que não é a empresa que eles financiam, eu tenho que ter uma empresa para receber o recurso do próprio governo do estado de Mato Grosso.
Mas eu montei um software que chama CK Geodata, que é um software que analisa a viabilidade de setores censitários e de cidades para fins de avaliação de viabilidade econômico-financeira para incorporação ou para avaliação imobiliária. Então eu montei uma base de dados, estruturei essa base de dados, contratei uma equipe com 2 desenvolvedores de São Paulo e a gente está finalizando esse software. E esse software eu faço ele manualmente, o produto eu faço hoje manualmente. Mas o software vai acabar automatizando esse processo de análise. E aí a CK acabou surgindo, que essa empresa... A CK acabou evoluindo para uma empresa hoje financiada por um programa do governo do estado de Mato Grosso com o governo federal. Eu também participei como investidor de outras empresas de tecnologia ao longo desses últimos anos. Só que chegou agora um momento, mais uma vez, né? Porque ser empreendedor, eu tinha uma visão, mas quando você vai, você vê que é uma coisa totalmente diferente. O seu nível de atenção, o seu nível de maturidade, aprender a errar, aprender a tomar não, aprender a tomar esporro de parceiro, de cliente, de sócio. Eu acho que é um amadurecimento que a pessoa acaba tendo, né, Murilo? Você como empreendedor sabe como que isso é complexo, mas faz você ganhar resiliência. Só que chegou agora, uns meses atrás, eu falei, não, eu tenho que decidir. Eu acabei ficando só com a CK, né, e focar totalmente naquilo que eu falei, que sempre foi minha primeira opção de vida, que é a economia e a política, né? Então eu até cheguei numa conversa com uns parceiros e eles começaram a discutir, né? Falou, pô, mas você tem uma grande possibilidade empresarial aqui. Eu falei, cara, mas se eu pudesse escolher 10 vezes, eu escolhi o que eu escolhi ao longo da minha vida. Eu tive várias opções de trabalhar em Recife, trabalhar em Santa Catarina. Eu falei, não, eu gosto de economia, de política. E acabei até trabalhando um ano na rádio, fazendo comentário econômico. Eu falei assim, não, é isso aqui. É um negócio que eu acordava às 5 da manhã, mas era legal montar as pautas, é legal estar informado, é legal entender como que o mundo impacta aqui, Sinop, impacta o agro, impacta o serviço. Então, se eu pudesse escolher toda hora, eu escolhi novamente a minha alma mater lá, que era a economia, né? Então, eu acabo usando a economia hoje no negócio, mas o que eu escolheria novamente era a consultoria econômica, e por isso que eu vou focar mais uma vez na vida pública. Agora é uma tentativa de entrar de vez na vida pública e apostar nessa carreira daqui para frente. Que legal. Bom, e então hoje eu vou fazer diferente. Normalmente eu termino esse podcast pedindo para você deixar uma mensagem para quem quer empreender, né? Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pedir para você deixar uma mensagem, que eu também sou entusiasta da política, da boa política, né? E eu gosto de estimular as pessoas a olharem para a política com olhos positivos, esperançosos e também a se mover para isso, né? A se lançar, a concorrer, a se envolver com a política, né? Então é isso que eu gostaria de pedir para você, deixar uma mensagem para um jovem que está aí ouvindo e fala, cara, por que não a política, né? Assim, que você estimularia as pessoas a entrarem na política, ou o que você diria para essa pessoa? Eu diria para ele que eu sou um professor que era um reclamão, que era um militante de sofá, tenho 43 anos de idade, e acho que passei uns 20 anos da minha vida tendo aquela sensação ruim de, na hora de votar, a sensação de estar votando sempre no menos pior. Essa foi a minha sensação a vida inteira. Mas eu só reclamava e ficava no sofá. Eu acho que você que é jovem, que também tem energia, quer mudança, eu acho que é o momento de você pegar essa indignação, fica indignado com as coisas que a gente vê todo dia, e transformar isso em ação. Ou participar de uma eleição, ou ajudar alguém, ou levar uma ideia, levar uma proposta. Porque é só com participação real, com trabalho, que a gente muda o mundo. Não é com WhatsApp, não é só com mensagenzinha no TikTok, só brigando com seus familiares. E esse momento vai chegar agora, novamente em outubro, que é o momento onde a gente vai poder transformar a nossa cidade, que é o que nos dá oportunidade, nos dá a nossa renda, cuida da nossa família, e é o lugar que a gente quer ver crescer, porque é a cidade que deu a oportunidade da gente crescer. Então, o jovem que está desiludido, que tem muita energia, mas não sabe como canalizar essa energia e transforma essa energia em ação, participe da campanha, se engaje, discuta, debata e faça o seu ato lá de escolher a melhor opção para sua cidade. Não sei qual vai ser a sua melhor opção, mas escolha a melhor opção que representa aquilo que você quer, aquilo que você representa. Porque quando você não escolhe, você vai viver num mundo que foi escolhido por pessoas que talvez você ache que não sejam as melhores para te representar. Então, não desista da política, participe, que a gente precisa de sangue novo, de novas ideias, porque é o momento de mudança, é agora, e a mudança só vai vir com você. Isso aí.
Isso aí, eu concordo, assino embaixo, porque eu acho que é isso, a gente tem que se envolver, de vez em quando a gente fica mais afastado tal, porque tá com foco em outras coisas, mas eu fui picado, né, você ficou sabendo, né, eu vou contar aqui também, eu fui picado de novo essa é boa. Esse bastidor é bom. Pela chama da política, eu recebi uma ligação, tava um dia trabalhando normal, tem um mês atrás, não, uns 40 dias atrás, trabalhando lá na justiça tal, meu telefone toca, Murilo, você tá afiliado ao Novo ainda? Vanessa Tomizawa. Eu falei, tô. Que é pré-candidata também. É pré-candidata a vereadora também. Minha amiga. Gente finíssima. Me ligou, Murilo, você tá afiliado ao Novo ainda? Eu falei, tô. Falei, cara, você tá pagando as contribuições e tal? Eu falei, tô, tudo certo. Não, o seguinte, ó, você não teria interesse em ser candidato, não? Eu falei, não, Vanessa, minha vida tá assim, já não tá tranquilo. Tá acelerada, várias empresas, acelerado. 2 crianças. Exatamente. E a Isadora, né, não, ela não gosta, né, assim, ela não gosta de se envolver, então ela se assusta toda vez que eu falo de política. Então eu falei, não é o momento pra mim. Ela falou, não, é porque é o seguinte, aqui no Partido Novo, tal, a Mirtz está estudando a possibilidade de coligar com outros partidos, a gente precisa dessa coligação, porque, né, precisa de tempo de TV, precisa, né, sozinho também se dividir os votos, não vai dar certo, né, não pode não ganhar e tal, mas uma campanha, uma eleição mais forte precisaria dessa soma, né, da oposição da cidade para lançar a candidata, mas as coisas não estão indo muito bem, as conversas não estão avançando e tudo mais. E talvez a gente vai precisar de um vice chapa pura, né? Eita. E aqui o seu nome surgiu nessa reunião, papapá. Eu falei, putz, pra quê? Pra vice-prefeito. Eu falei, rapaz... Aí fala, dá uma instigada na hora. Nossa senhora, na hora... Fica acelerado, né? Na hora eu falei assim, bom, vou pensar. Ela falou, ó, se você quiser, você preenche esse link aqui, já se inscreve, porque tá acabando o prazo, o Partido Novo tem um processo seletivo de candidatos, sim. Então já tá acabando o prazo, se inscreve aí, responde as perguntas, cara, um monte de pergunta. Eu falei, não, pode deixar, eu vou pensar. Na hora que ela mandou, eu já abri o computador, cara, e já comecei a preencher. Tipo, obviamente eu vou pelo menos ficar apto, depois eu vejo com a minha esposa se vai dar tudo certo. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas eu vou ficar apto. E assim foi, como me inscrevi, depois eu fui me aproximar, aí já mexeu comigo, né? Eu falei, cara, ainda que não seja eu o candidato, e eu até torço para que saia a coligação, que a gente quer ganhar a eleição, né? Assim, quer mudar, mas eu vou estar pronto, eu vou estar próximo, eu quero conhecer as pessoas, quero que as pessoas me conheçam, né? E aí eu fui, conversei com a Mirtz, conversei com o entorno dela ali, fiquei amigo das pessoas, né? Aí foram 40 dias ao longo, né, dessa construção, até hoje estou lá um pouco envolvido assim, mas realmente teve vários momentos em que assim, a opção era, ó, Murilo, é você ou fulano, é você. Eu tava sempre ali no páreo, né? Uma coisa inimaginável assim para mim, eu tava totalmente afastado disso. Mas muito legal. E já acendeu de novo a chama, né? Agora. Mas isso é legal. Pra agora eu não vou, mas pra daqui 4 anos, de repente, eu tô no páreo. As pessoas já lembraram, mostrou que isso tem algumas coisas boas, né? As pessoas têm uma boa lembrança. Uhum. Você já tem um conhecimento de política, tá afiliado no partido. E a oportunidade aparece, Murilo. Acho que porque a gente tem que parar pra pensar assim, né? A próxima geração de gestores públicos vai vir da nossa turma. É isso. Uhum. Não tem jeito. Às vezes a gente não quer, mas a gente vai ter que assumir uma hora. E essa história, assim, ó, na hora que me vem à cabeça, cara, porque você começa a pensar assim, tá, e se eu for vice, realmente, cara, eu quero poder contribuir, eu tenho muito para contribuir com essa cidade, né? Eu estou muito envolvido na área da educação, eu entendo como é que se comanda uma equipe de educação, eu entendo como é que se apresenta resultado em educação, nessa área eu posso contribuir bem, né? Então, assim... a gente olha, por que não, né? Por que não participar e por que não dar a sua contribuição? Cara, me fascina, assim, a política mexe comigo porque é essa possibilidade de você entregar resultado, de você entregar algo para a sociedade, né? É lógico, você vai ter muita dor de cabeça, tem sempre os contras que todo mundo trata de lembrar a gente que tem, né? Então sua família, você vai perder um pouco de paz, você vai tem muita disputa, é perigoso às vezes, né? Muitas vezes é até perigoso, dependendo do tipo de estratégia que você usa, você vai para uma estratégia mais de conflito, de confronto, de briga, né? Então, assim, a política tem essa parte, lógico, que
sempre que você fala pras pessoas, ou você é candidato, você deve ouvir muito isso, né? É assim, cara, mas você tem certeza que quer mexer com isso? Você tem certeza disso? Mas por outro lado, uma puta chance de você fazer impacto real. entregar resultado, mudança real na vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, cara. Ajudar nisso, né? Só que tem uma coisa que até é de experiência, tá? Eu tô na quarta eleição, 2 ao Senado, 1 a deputado federal. Cara, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida participar de eleição. Muita gente falava isso, sua vida vai acabar, vai ser um inferno. Foi o contrário. O que eu conheci de gente boa, o que eu amadureci nas eleições é um aprendizado de vida. E todo esse estresse depende de como você faz as coisas. Se você não tiver boas práticas, não andar com bons elementos ao seu lado, você vai ter dor de cabeça, sua vida vai virar um caos. Mas se você faz as coisas que você acredita, que você faz certo, mesmo você não sabendo se aquilo vai funcionar ou não, as coisas são tranquilas. Pra mim, nunca tive problema pós-eleição, antes-eleição, estresse, dor de cabeça. E só conheci gente boa. Tá? Depende muito de como você atrai. Eu acredito muito nisso, né? Eu sempre fui aumentando minhas votações nas eleições, né? Pulei de 3.000, fui para 22 e eu escutava muito, não, sua votação vai cair porque você não está indo de um jeito. Eu aumentei mais 50% na outra eleição, mais de 33 mil votos. É muito engraçado isso. E minha vida sempre foi tranquila. A campanha foi tranquila, a forma como as pessoas me abordavam. Até hoje é muito legal. A campanha para mim é muito legal. Até quando eu estava cansado esses dias aí, por causa de afastamento, universidade, um monte de coisa. Aí no que eu pensava assim, vai chegar a eleição, eu já me animava. Falei, caraca, a eleição é massa. É gostoso o ambiente. Eu tenho uma outra perspectiva de eleição, entendeu? Então é muito de como que você vai fazer, como você vai conduzir também. Com certeza. Tá entendendo? Então isso é a coisa legal. Então isso também é um recado para quem está nos ouvindo. Você que vai conduzir. Se for fazer do jeito que todo mundo faz, vai ter os mesmos resultados. Faz do jeito que você acha que é correto. Do jeito que você acha que é mais certo, que é mais legal, o jeito que você vai fazer uso da sua comunicação, quais são as suas propostas, como que você vai abordar as pessoas. Tentar caminhos diferentes, né? Tentar coisas diferentes. Por exemplo, né? Eu sempre usei muito rede social. E o que eu escuto até hoje é, não funciona. Como é que eu fiz 15 mil votos em Cuiabá? Eu nem sou de Cuiabá. Como é que eu fiz voto em 139 municípios? Eu fui para 3. Opa, alguma coisa funciona. Entendeu? Então, então você começa a tirar suas dúvidas, fala, será que eu vou... Até um negócio de família, meu sogro uma vez falou pra mim assim, você vai fazer 100 votos. Aí eu fiz quase 3 mil. Ele falou assim, caraca, como é que você fez 3 mil se você não conversou com ninguém? Eu falei, não, eu conversei com as pessoas, mas eu conversei usando meu celular. Então são coisas de formatos diferentes, né? E uma coisa que eu falo muito pros meus amigos que vão fazer campanha, não, porque agora eu tenho que fazer tal coisa. Eu falei, mas você nunca fez isso na vida? Não é genuíno, né? Não é genuíno. Não é verdadeiro. Como é que você vai fazer agora? Não, mas eu tenho que ir lá porque todo mundo fala. Eu falei, se todo mundo comer grama, você vai comer grama? Entendeu? Então acho que você tem que também ter um pouquinho de personalidade nesse período de campanha, que faz um pouco da diferença. Mas sempre mantendo a sua consciência tranquila, né? Quem está acompanhado da sua consciência nunca estará sozinho. Essa é uma coisa que eu aprendi também. Fechamos com uma frase filosófica. Feliciano, muito obrigado. Valeu muito pelo convite. Agradecer. Uma aula aqui, né, de economia, de política. Muito obrigado. Você tem esse jeito de professoral de falar e explicar muito bem. É sempre muito bom bater esse papo. A gente podia gastar mais 2 horas de conversa só falando de política. Pensei né? que você ia falar agora. A gente podia tomar uma cerveja agora, tomar uma Heineken agora. Se tivesse cerveja aqui, aí o papo ia embora. Então. Mas eu preciso encerrar. Mas você sabe, eu tenho só a agradecer. Conta comigo se você precisar. Eu que agradeço. Parabéns aí pela iniciativa também. E que você vai ter muito sucesso. Você é um cara bem comunicativo, bem dinâmico. Obrigado pelo convite também, me senti honrado. Ontem eu estava assistindo, inclusive, a entrevista do Prina com o Pedro, estou assistindo as entrevistas acompanhando, estava assistindo com a patroa ontem, até dividi em 2 partes para assistir depois, no final da noite, o restante da entrevista. E a gente está junto aí, obrigado também pelo apoio aí, a gente precisa de todos os apoios de pessoas boas dessa cidade aqui. E sucesso lá na escola, que a minha patroa fica feliz também. Ali tem muito trabalho, graças a Deus, está indo muito bem. Obrigado, Feliciano. Obrigado, gente, um abraço, Marcelo. Até a próxima.